Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aí para vocês a repercussão da derrota do Vasco para o Fortaleza. Infelizmente o Vasco perdeu mais uma, foi por 3-0 de novo. Já tinha perdido para o Botafogo, agora perde para o Fortaleza. Vamos aqui com comentários do Pedrosa, do SBT Esportes, da SBT Esportes, torcedor vascaíno. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Agora bora pro conteúdo. Foi derrotado pelo Fortaleza, fora de casa, 3-0, segue na nona posição do Brasileirão. E aí, Pedrosa, 3-0 de novo? De novo. O terceiro 3-0 nas últimas 6 partidas. O Vasco tem 2 vitórias em 12 jogos sob o comando do Rafael Paiva em relação à Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, as últimas 12 partidas. Mais uma vez, o Vasco se mostrou uma presa fácil para o seu adversário. O Fortaleza, inclusive, fez um gol novamente aos 12 minutos e fez o Vasco correr atrás do resultado novamente, o que fez o Vasco também se expor. E o Vojvoda foi muito inteligente na estratégia dele, por saber que o Vasco é uma equipe pobre de criação e sem condições de conseguir ferir o Fortaleza. O Vojvoda entregou a bola para o Vasco e a todo momento o Fortaleza entrava conseguindo roubar essa bola e aproveitar os espaços dados pelo Vasco, que estava exposto tentando buscar o resultado. Fortaleza é uma equipe mais qualificada, mais bem treinada, o melhor mandante, inclusive, do Campeonato Brasileiro, e conseguiu aproveitar esses espaços. Foi 3, mas poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, se não fosse, mais uma vez, o Léo Jardim, que continua salvando o Vasco de derrotas mais vergonhosas ainda pelo grande goleiro que ele é. Então, quando a gente fala aqui sobre o resultado, a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro, o Vasco realmente está ali entre os 10, ainda tem chance de brigar por uma vaga na pré-Libertadores, ou pelo menos se classificar para a Sul-Americana, mas eu me sinto muito confortável de falar aqui que eu já falo sobre o futebol do Vasco apresentado há mais de 2 meses. Tirando um tempo contra o Bahia, o primeiro tempo, e tirando um tempo contra o Atlético Mineiro em São Januário, o futebol do Vasco é precário há mais de 2 meses. Só quem realmente não enxergava o campo, só quem realmente não via ou não vê os jogos do Vasco, conseguia formar algum tipo de defesa. Eu já falei isso aqui. É problema do Rafael Paiva, que mais uma vez insistiu no 4-3-3 e continua mostrando ser um técnico sem variação. É problema da diretoria, que fez uma janela vergonhosa no meio do ano, na janela de entrada, e não conseguiu trazer jogadores que pudessem melhorar o próprio trabalho do Rafael Paiva. Não trouxeram zagueiro, erro grave. Não trouxeram volante, erro grave. Não trouxeram jogadores de frente. Jogadores de frente que trouxeram nem conseguem entrar para desempenhar. O Maxime praticamente não entra. O Jean Davi, quando entra, mostra que é um jogador que está muito abaixo do que se esperava. Enfim, é um conjunto de fatores aí que fazem esse final do ano do Vasco, apesar de ser um final do ano mais tranquilo, porque não se briga por rebaixamento. Falando sobre futebol, o campo e bola deve muito. É muita pobreza de repertório, é muita pobreza do que se vê em campo. E repito, uma coisa é você saber que você vai enfrentar Botafogo e Fortaleza, e isso acontece. Agora, a competição, ela tem que ser inegociável. E o Vasco já não compete decentemente, há muito tempo. Ô, Vene Casagrande, a situação do Vasco não tá delicada? Porque, né, o Vasco não tá ali brigando para não cair. Mas tá delicada pra gente observar o que tem sido apresentado nos últimos jogos. Tirando do Bahia, que faz um primeiro tempo atípico, né? Porque vamos botar o atípico, se você pensa que tá tantos jogos sem vencer, o Vasco começa a trazer entregar pro torcedor uma grande dificuldade de trilhar o brasileiro, né? Diante de tudo que aconteceu com o Vasco da Gama nessa temporada, se a gente chegasse em novembro e virasse pro torcedor do Vasco da Gama, olha, vocês vão sonhar com uma pré-Libertadores, muito torcedor poderia não acreditar. Mas é isso que está acontecendo. Mas o grande problema do Vasco da Gama é o que o Pedrosa vem falando há muito tempo. É o desempenho da equipe nos últimos jogos. Não dá para normalizar o que está acontecendo. E aí eu englobo, obviamente, a gente tem que levar em consideração o nível do elenco. Eu acho que o técnico Rafael Paiva, em determinado momento, ele conseguiu tirar leite de pedra, só que agora parece que o trabalho dele estagnou. Isso, inclusive, mostra, e eu acho que a gente tem que levantar esse debate, que, para mim, o Rafael Paiva não pode ser o treinador do Vasco da Gama em 2025. Acho que a diretoria tem que buscar um novo profissional para assumir esse comando. Ele entregou muito bem, aí, mas não tem jeito, eu acho que ele não tem potencial para continuar. Amanhã eu quero a opinião do Pedrosa em relação a isso, e também falar que quinta-feira tem uma coletiva do presidente Pedrinho, também queria que o Pedrosa comentasse. Daqui a pouco falar do meu fogão, hein? Mais ou menos, e o outro bom. Muito bom, de vez em quando, não é muito bom. Porque o muito bom é quando é com uma sequência. Não teve isso com o Felipe Coutinho, não teve isso com o Payet. Eu estou falando desses dois, que são dois jogadores
que, obviamente, a torcida estava esperando. Eu não. Mas a torcida estava esperando algo extraordinário. Eu, repito, eu não. Boa, Eri. Vamos mais um superchat aqui, ó. Nosso querido Marcos Pereira de Souza. Grande Ed! A cobrança tem que ser feita, mas o elenco não ajuda. Valeu. Marcos, independente do elenco, o comandante, né, o presidente, o cara que paga e que paga em dia, prometeu e está cumprindo, ele tem que cobrar sim. E entender quem sim, quem não e quem nunca. Né? Acho que tem coisas boas. Acho que com contratações pontuais, e dando mais oportunidades a alguns jovens da base, por exemplo, eu acho que você tem como melhorar muito o time para a temporada que vem. Mas, principalmente, melhorar o comprometimento. Essa é a minha opinião. Beleza, meu querido Marcos? Mais um superchat aqui. Alan Sérgio. Ele tá beijoqueiro. Tirou onda. Sextou, tamo junto. Vai beijar hoje de novo, Hélio? Ih, acabou a bateria do Hélio aí. O pedido de vai beijar vovó. Ele tá demais. Vamos aqui, mais um superchat. Mais um superchat aqui. Paulo Veloso. É de ídolo. Marcelo Santana fica para 2025. Após essa janela. Bom, Paulo, eu não mando nada. Mas por mim não ficaria, não. Acho que o trabalho dele é muito ruim. Ele apareceu muito bem como presidente, né? Fez um excelente trabalho. Foi Fortaleza ou Bahia? Não me lembro, acho que foi Bahia. Fez um excelente trabalho e depois virou empresário de atleta. Mas hoje no Vasco ele faz um trabalho muito ruim. Muito ruim. Eu não decido nada, eu não mando nada. O Eric quer voltar, o pedido do Eric. Quer voltar? Quer voltar? Não, já voltei. Eri, o Paulo Veloso está perguntando. Marcelo Santana fica para 2025, pós essa janela? Eu estou falando que o trabalho dele é muito ruim. Mas eu não decido, não mando nada. E nem conversei com o Pedrinho sobre esse assunto. O que você acha? E deu pausa. Eu já respondi, né? Vou pegar mais um superchat aqui. Eric Joey. Fred era artilheiro do time do Fluminense. Foi chamado de cone na seleção por não ter um estilo de jogo para ele. Lá imaginava o Verratti. Faltam 2 pontas. Bom, que os pontas do Vasco, os titulares são bons, as reservas deixam a desejar, não são nenhum craque, eu super entendo. Mas eu acho que o jogador tem que ser o teu estilo, né? O time tem que jogar para aquele jogador. E acho que o time não joga para o Verratti. Beleza, Eric Joe? Vamos mais um superchat aqui. Vaguinho, concordo com o Hélio. Pedrinho tem que ter culhão e mandar um. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. Pedrinho dará coletiva para falar do momento do Vasco. Com o Vasco passando por um momento de muitas críticas, o clube anunciou nesta segunda-feira que o presidente Pedrinho concederá coletiva na quinta-feira em São Januário. A última vez que o mandatário falará em público fora em setembro. Um dos pontos mais delicados no atual momento extracampo é o comportamento do presidente nas redes sociais. Afinal, logo após a eliminação do time na Copa do Brasil em outubro, ele fez uma publicação em sua conta no Instagram em que recebeu inúmeras críticas pesadas. Logo depois, Pedrinho a apagou. Além disso, outros fatores surgem como dúvidas para o vascaíno. O principal exemplo é em que pé anda a venda da SAF do clube.
Atualmente, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a CAP, seguradora que assumiu os ativos da 777 Partners, antiga sócia da SAF, estão em processo arbitral na Fundação Getúlio Vargas. A mediação ocorre para definir o que será feito com os 31% já integralizados pela empresa estadunidense. Outro ponto importante é quando a venda do potencial construtivo de São Januário. Até o momento não houve confirmação acerca de uma possível venda, gerando dúvidas quanto ao prazo de início das obras do estádio Cruz Maltino. Segundo Pedrinho, a intenção é iniciar as reformas logo após o fim do calendário brasileiro em 2024. Em campo, a equipe vem de apenas 2 vitórias nos últimos 12 jogos. No período, o Vasco foi goleado por São Paulo, Botafogo e Fortaleza, todos por 3-0, e eliminado na semifinal da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Atualmente, o Cruz Maltino vem na 9ª colocação do Brasileirão e sonha com a vaga na Libertadores 2025. É isso aí, torcida do Vasco. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!